Olá, queridos! Olá, boa tarde! Boa tarde para você que vai participar online. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. Se achegue, fique à vontade. Nós vamos começar a nossa live. Só um instantinho enquanto eu ajeito aqui algumas coisas. Vamos lá. Pronto. Boa tarde para vocês. Caiu aqui meu papel. Peraí. Vamos ver se vai ficar. Vocês estão me vendo bem? Eu não quero ficar. Tá tudo certo. Não tem problema. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Dá um retorno aí para você se tá bom o som. Vou desligar minha música pra gente começar. Se você é novo aqui, nunca participou de uma live comigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você já participou, já viu algum vídeo meu, quero te pedir 2 favores, tá? Primeiro é que você aperte bastante coração para que o Instagram notifique os meus seguidores que eu tô online, tá bom? E outro é que para você compartilhe isso com uma amiga sua, com o grupo da família, com quem você achar que esse conteúdo aqui pode ser relevante. Queria te pedir esse favor, tá? Muito obrigada. Débora, obrigada pelo feedback. Então, a gente vai começar, para a gente poder não perder tempo e aproveitar aqui o máximo de tempo para a gente transbordar aqui sobre você, assim como eu também tenho sido abençoada com esse conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre ordens do amor, sobre lei da ordem. Não sei se você já é do mundo da constelação, né? Se você nunca ouviu falar, mas aqui você vai conhecer sobre isso, porque foi a ferramenta, tem sido a ferramenta de transformação para minha vida, e eu quero compartilhar isso com você, tá? Então, se você nunca ouviu falar sobre constelação familiar, o primeiro ponto é esse. Tem uma live aí no meu feed só sobre isso. E aí nós estamos falando aqui sobre as leis que regem, né? Que a gente trabalha como base na constelação, tá? Então, a primeira a gente falou sobre pertencimento e hoje nós vamos falar sobre ordem, tá? Isso é muito importante. Talvez você chegou... Ah, que bom, Débora, que bom. Então, tá em casa, né? Está em casa. Vai ser só um a mais aqui para você. Então, talvez você chegou aqui, né, por algum grupo que a gente está em comum, com a Débora, ou por algum vídeo que você viu. Hoje, inclusive, eu fiz um story falando sobre algumas posições, alguns comportamentos que nós temos, e se você se identificou e está aqui por conta disso, fica aí, que eu vou chegar em você, vou falar sobre você, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu abaixar aqui minha colinha para a gente poder começar. Então, a gente já falou que hoje a gente vai tratar sobre a lei da ordem, né? E na última live eu falei aqui que o amor, ele é a base para todos os relacionamentos, tá? Eu quero reafirmar isso, porque isso também aqui é o pontapé para a nossa live de hoje. Quero reafirmar isso. O amor, ele é essencial, ele é a base, ele é necessário para todas as nossas relações. Só que só o amor não é suficiente. Só o amor não é suficiente para sustentar uma relação. É preciso ter ordem. Na constelação familiar, a gente vai aprender que a ordem precede o amor. Então, talvez você ouviu assim, todo mundo fala assim, o amor é tudo, né? O amor é lindo, o amor é muito bom. E aí você chega aqui e ouve falando assim, a ordem precede o amor. Mas eu vou te explicar. Confia que no final vai dar bom. Tá? Só fica e confia. Então, não adianta você ter amor, ter uma relação onde você ama uma pessoa, mas dessa relação não ter ordem. Então, eu vou te dar um exemplo para você entender do que eu tô falando. Um homem que ama muito uma mulher, tá apaixonado por ela, só que ela decide terminar o relacionamento. E ele não consegue aceitar isso de forma nenhuma. E a gente já viu vários casos na televisão, né, de homens que matam a mulher porque elas decidiram não ficar com ele. A gente pode dizer que tem amor nessa relação, que tinha amor? Sim, a gente pode dizer que tem um amor. Talvez um amor doentio, né? Mas era um amor. Mas você percebe como só o amor não é necessário? Como só o amor não é suficiente? Porque ele tinha amor,
por essa mulher, muitos homens têm amor pela mulher, mas não tem respeito. E respeito tem a ver com ordem. O respeito a ponto de que ainda que eu ame essa pessoa, assim, ainda que eu ame um homem demais, eu respeito e entendo que ele é livre para seguir a vida dele, para fazer as escolhas que ele quiser, tá? Então, eu vou te dar um outro exemplo para você entender sobre o que eu estou falando, que só o amor numa relação não é suficiente. Isso aqui é só para a gente começar, tá? Uma mãe que diz que ama muito seu filho. Ela ama o filho de forma incondicional. A gente fala muito isso, né? Amor de mãe é incondicional. Só que ela ama tanto esse filho a ponto de sufocar. Ela não autoriza de forma interna esse filho a ir para a vida. Qualquer coisa que ele tente fazer de diferente, se ele vai viajar, passear, ela vai criar situações para que esse filho fique, né? A gente ouve muito falar sobre as pessoas narcisistas, né? Tem pouco a ver com isso. A gente pode dizer que essa mãe ama esse filho? Sim, ela ama. Mas esse amor é suficiente para essa relação? Não. Porque ela não respeita o limite dela como mãe. Até em que lugar esse amor de mãe pode ir. Não pode ultrapassar essa barreira de que eu não respeito nem a escolha que o meu filho tem, porque eu amo demais, amo tanto que eu quero que ele fique aqui, dentro do meu mundinho. Então, faz sentido para você agora, depois desses exemplos, que o amor não é suficiente para todas as relações? De que, além do amor, a gente precisa ter ordem? E que o amor precede a ordem. Ele precisa vir primeiro. Vou dar um outro exemplo aqui que eu nem anotei, mas me veio aqui a cabeça. Por exemplo, você conhece uma pessoa que você vai se relacionar. Você ama. Aí você pensa assim, a gente ama, vamos casar. Aí daqui a uns 3 anos você descobre que o cara não quer ter filhos. Ele não está interessado em ter filho. E aí a relação pode acabar por causa disso. Ou por qualquer outra coisa, ou qualquer outra divergência de interesses que vocês tenham. O amor foi o suficiente? Não. Não houve uma conversa antes, não houve uma organização, né? Não houve um alinhamento para essa relação. Então, não adianta ter só amor, tá? Entenderam? Ficou claro? Fez sentido? Então, as leis sistêmicas vão falar sobre isso, de que a ordem precede o amor. E de que sim, o amor é necessário, mas que quando nós... Oi, Dai. Boa tarde, que bom. Que bom que fez sentido. Vamos lá, então. Então, ainda a lei sistêmica vai dizer que, ainda que o amor seja importante, seja necessário, seja a base, quando essa relação não tem ordem, essa relação vai ter problemas. Essa relação vai ficar desgastada em algum momento da vida, seja ela uma relação de pai e filho, seja ela uma relação de marido e mulher, seja ela qualquer relação que for. Sem ordem nessa relação, vai ter algum problema. Ok? Então, a gente vai continuar aqui. Então, a gente fala muito sobre família aqui, você já sabe para quem é da constelação, porque é a base. A família é a base de todas as relações. Qualquer relação que você tenha futura começa da base da família. Então, a gente fala muito sobre família aqui, tá? Então, você nasceu numa família. O lugar que você nasceu na sua família, nasceram pessoas antes e nasceram pessoas depois. Quando você nasceu, já existiam pessoas lá, que vieram antes de você. Isso fala de uma hierarquia familiar. Quem veio antes de você tem mais autoridade do que você que chegou depois, né? Não dá para você chegar agora e querer sentar na janela. Lembrei aqui da frase que a gente fala, né? Quem chega depois quer sentar na janela. Chegou agora. Não. Quando a gente fala de ordem de nascimento numa família, a gente fala sobre uma hierarquia familiar. Sobre que os que vieram primeiro têm mais autoridade do que eu cheguei agora. Então, por exemplo, tem um avô que é maior que o pai, que é maior que o filho, e é maior do que os irmãos mais novos que vão vir depois. Isso é uma hierarquia familiar. Quando a gente tem uma hierarquia, a gente não respeita isso,
a gente não respeita essa ordem familiar, a gente pode ir para um lugar de soberba. Mas a gente também pode ir para um lugar de inferioridade. Então, eu vou te dar um exemplo de soberba aqui, que pode acontecer e que acontece em muitas famílias, tá? Por exemplo, a pessoa tem uma avó, e aí a avó já está de idade, às vezes está esquecida, começa a fazer coisas diferentes e tal, e aí a pessoa não respeita a autoridade dessa avó. Ela quer chegar, quer dar pitaco, quer corrigir a avó, quer falar que a avó não sabe como fazer. Se a avó toma um remédio errado, ela briga, ela xinga, ela faz qualquer coisa, né? Perdeu a noção de quem ela é diante dessa avó, tá? Então, esse lugar é um lugar de superioridade diante dessa avó. Mas podem existir aqueles que se sentem inferior. Vamos supor que tem pessoas idosas que agora são dependentes dos filhos, né? E essa pessoa que está sendo cuidada para o filho, ela pode se sentir inferior, apesar de ser pai e mãe. Porque o filho, como esse que eu falei agora, está num lugar de tanta arrogância, mandando tanto, sabendo tanto, que o pai se sente como, tipo assim, eu não tenho mais, o que eu falo aqui não tem mais valor, não tem mais importância. Então, você estar fora do lugar pode te colocar num lugar de soberba, de arrogância, você pode chegar e ficar num lugar de se sentir inferior, tá? Agora, quando cada um na sua família ocupa o seu lugar, o lugar de ordem que você nasceu, não tem como ninguém ser grande demais e ninguém ser pequeno demais. Porque cada um vai cumprir o seu papel, vai fazer somente aquilo que cabe ser feito dentro daquela posição hierárquica da família. Mas quando a gente desrespeita isso, quando a gente não respeita essa ordem, nós vamos trazer desordem para a nossa família. Nós vamos sofrer e vamos fazer pessoas sofrerem também. Então, grava isso. Quando a gente não respeita a ordem familiar, quando a gente não respeita a hierarquia da nossa família, nós vamos trazer desordem, nós vamos sofrer e vamos fazer as pessoas sofrerem também. Então, eu quero te contar um caso aqui. Gente, eu não sei onde vocês moram, mas aqui no Rio tá muito calor. Olha, eu tô com vento e tô suando. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um casal com filhos. Isso aqui, infelizmente, ainda acontece muito, né? Mas a gente tá aqui para tentar ajudar você a sair disso. São mulheres, são casais que não sabem o seu papel, desrespeitam um ao outro. Então, um casal com filhos. O homem chama a atenção do filho e aí a mulher não concorda com aquilo, ou o pai, né? O pai bateu no filho de alguma forma, brigou com o filho de alguma forma e a mãe não gostou daquela correção, da forma como ele fez, e ela vai chamar a atenção desse marido na frente do filho. Algumas vezes acontece dela desautorizar esse pai quando ela tira o castigo, quando ela muda, né, aquilo que o marido deu como consequência, como penalidade para o filho. E aí, então, por exemplo, se o pai fala assim, não vai sair não. Ela fala, não, deixa o garoto sair, deixa o garoto ir. Ela muda a decisão desse filho. Ela desautoriza ele. Quando ela faz isso, quando uma mulher faz isso, eu tô falando mulher, mas pode ser a mulher ou pode ser o homem, tá? Ela traz desordem para essa família. Porque ela se coloca num lugar onde ela é maior do que ele. É como se ela falasse assim internamente. Não, deixa que eu sei. Você não sabe resolver, deixa que eu resolvo. Eu sei como cuidar do... Falta falar assim, eu sei cuidar do meu filho, né? A gente se põe num lugar muito grande diante desse marido. Então, ela começa a trazer desordem para essa família. Ela fica maior do que o marido. Esse filho também pode se colocar num lugar de arrogância, porque agora ele começa a desprezar a palavra do pai, ele começa a desprezar o próprio pai. Ele começa agora só a ir recorrer à mãe, porque ele sabe que quem manda na casa é a mãe, ainda que ela não fale, ninguém precisa falar. Essas coisas a gente se vê no comportamento, na rotina da casa. Então, isso é um problema muito sério. Por quê? Porque vai desorganizar toda essa família, né? Isso aqui não é uma fala assim, não, concorda com tudo que o marido faz, ou concorda com tudo que a mulher faz. Não é sobre isso. É sobre respeitar a posição do outro.
sobre o lugar do outro. E diante de uma relação de casal, os dois têm o mesmo tamanho. Mas dependendo daquilo que você faz, você pode estar se colocando num lugar maior do que o seu marido ou maior do que a sua esposa. E isso vai trazer problema, vai desestabilizar a sua casa, a relação do casal vai trazer problema para toda a família. Como isso afetaria a relação do casal? Porque agora esse homem vai sentir fraco. E isso afeta a masculinidade dele. Completamente. Né? Então agora talvez isso vai trazer problema para a relação do casal, para a relação íntima do casal. Porque essa mulher, ela tira a autoridade que ele tem. Literalmente. Principalmente se isso for diante de alguém. Isso envergonha um homem, tá? Então, quando na nossa família... Peraí, só um pouquinho. Quando cada um na sua família... Peraí, gente, que eu fiz besteira aqui só um pouquinho. Tá, já me achei. Então, cada lugar que a gente ocupa na nossa família, cada lugar exige uma responsabilidade. Cada um tem seu papel. O marido tem o homem tem seu papel de marido e ele tem um papel para cumprir através daquilo. Ele tem uma responsabilidade naquilo. Mas o lugar de responsabilidade também é um lugar de limite. A gente não pode ultrapassar esse limite, porque quando a gente ultrapassa, a gente também sai do nosso lugar e desrespeita o outro, como nesse exemplo que eu dei para a mulher agora, tá? Mas eu vou usar o exemplo do story que eu coloquei hoje, para você saber, para você entender como que toda relação tem o seu limite. Eu dei o exemplo da mulher que faz tudo, né? Daquela que quando a família tem um problema, é ela que chama. Né? Se o pai tá passando mal, se o irmão tá com dívida, seja lá o problema que for, se o sobrinho lá no outro país tá com problema, é essa pessoa que chama. E de repente essa pessoa é você. Por que que isso acontece? A gente sabe e já entendeu que o meu papel me dá uma responsabilidade, mas também me dá o limite. Então, ajudar o pai, a mãe e os irmãos não é problema nenhum. O problema é quando você ultrapassa o limite do seu lugar. O problema é quando você não sabe que como mãe, ou como filha, ou como irmã, você tem um limite para ajudar. E quando você ultrapassa esse limite, você sai da sua posição. Boa tarde, Rafa. Boa tarde. Então, o problema começa quando a gente perde a mão da ajuda pelo outro. Por que essas mulheres nessa situação estão cansadas, com fadiga, com insônia, com estresse, com estafa? Por quê? Porque ultrapassou o limite da relação, ultrapassou o limite do lugar que você ocupa. Então, essa mulher, essa pessoa, ela faz muito mais do que ela precisa fazer. Ela faz além do que o papel dela como irmã, por exemplo, exige. Então, se ela está diante dos irmãos, ela agora não é mais irmã dele, ela agora vai se comportar como mãe dos irmãos, né? Então, por exemplo, olha como é que perde o limite. Ela está casada, mas os irmãos chegam na casa dela a hora que quer, traz a esposa, traz a namorada, chega para comer a hora que quer. Quando tem algum problema de dinheiro, pede emprestado, ela empresta sem ter uma noção se pode, se não pode, está em condições, se não está. Quando ela faz isso, ela começa a trazer um monte de gente para dentro de casa. Isso é um comportamento de mãe, não é um comportamento de mãe, de irmã, perdão. E nem mesmo uma mãe poderia aceitar tudo isso, porque é coisa demais. Então percebe como a gente ultrapassa o limite das relações? Uma mulher, quando ela se permite viver isso, estou dando exemplos de irmãos aqui, mas pode ser com qualquer pessoa da família, tá? Uma mulher, quando ela se permite viver isso, ela está expondo a sua própria família. Porque uma vez que ela deixa chegar qualquer um dentro da sua casa, de qualquer jeito, faz o que quer, come o que quer, a hora que quer, entra e sai a hora que quer, ela passa a expor a sua própria família. Porque o marido não tem mais privacidade de ficar dentro de casa,
As filhas, os filhos também não. Essa mãe nunca está disponível para essa família porque ela está sempre ali ocupada, tarefada com os outros, dando conta da vida dos outros e negligenciando a sua própria família. Então é muito importante a gente entender que toda relação tem o seu limite. Você precisa saber até onde você pode ir e até onde você precisa dizer assim, não, até aqui é o suficiente, daqui para lá eu não posso mais. E tá tudo bem. Porque quando a gente não respeita isso, é essa desordem que é causada dentro da nossa família. Então, os irmãos mais velhos geralmente têm isso, né? E isso é muito sério. Porque o fato de ser irmão mais velho não quer dizer que você é pai e mãe de seus irmãos, né? Então, tem muito irmão mais velho que ele chama a atenção do irmão, ele quer opinar na criação dos filhos, ele quer palpitar com quem é irmão ou irmão namora. Tem muito irmão mais velho que se comporta como pais do irmão. E isso também é desrespeitar o limite da relação, o limite do nosso lugar. Nós podemos ajudar as pessoas, sim, mas sem sair do nosso lugar. E uma outra coisa, sem tirar a dignidade das pessoas. Porque no exemplo dos avós, por exemplo, as pessoas estão muito acostumadas a cuidar da sua própria vida e de uma hora para outra ele começa a precisar da ajuda de alguém, de um filho, e esse filho chega e tira toda a força que esse homem tem às vezes de comer uma comida, botar sua comida de forma independente. E a gente está lá querendo, achando que vai ajudar, e na verdade está tirando a pouca dignidade que esse senhor já tem. Ele fala assim, não, pelo menos, eu não consigo fazer muita coisa, mas pelo menos comer eu vou tentar, eu vou fazer. E aí tem gente que chega lá e porque quer tanto ajudar, mas perdeu o limite da ajuda. Essa pessoa às vezes quer dar comida na boca, só falta isso, né? Então a gente precisa ter essa noção do limite da relação. Então voltando, por exemplo, dessa mulher aqui que vive cansada, ela nunca vai ter energia para dentro da sua casa, por quê? A energia que ela tem, ela transborda e dá para todas as outras relações, menos a dela, né? Ela está sempre muito disposta para resolver o problema dos outros, mas o dela não. Então, ela se sente responsável por toda a família, ela que dá conta. Mas é muito interessante que ela se sente... Olha só, as pessoas se sentem tão responsáveis pela vida dos outros. Quando essa desordem chega, essa pessoa se sente tão responsável pela vida do outro, que quando alguma coisa dá errado na vida da outra pessoa que você ajuda, você se sente culpado. Então, vou dar um exemplo. O carro do irmão quebrou, do primo, seja lá quem foi, quebrou, tá? E aí eles pediam dinheiro, você não tem para dar o dinheiro que ele precisa. Aí aconteceu um acidente. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas se eu tivesse dado dinheiro para ele, se eu tivesse ajudado, se eu tivesse feito, se eu tivesse organizado, se eu tivesse ido lá. Então, assim, a gente às vezes acha que a gente é o próprio Deus, né? A gente se coloca de uma forma tão grande, né, numa arrogância tão grande, que a gente esquece que o controle da vida está na mão de Deus. Então, viver em desordem é muito perigoso, porque você começa a achar que você tem que dar conta da vida do outro, de que o sucesso, o fracasso do outro é responsabilidade sua, mas não é. Você que saiu do seu lugar, você que está fazendo demais. Então, ajudar é ajudar, mas é também respeitar que o outro receba as consequências das suas ações. Até para ajudar tem limite, a gente precisa saber respeitar isso. Tá bom? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Deixa eu beber uma água. Vamos continuar aqui. Então, para essas mulheres que eu falei aqui no exemplo do Stories, são pessoas que resolvem tudo, né? Resolvem os problemas de todo mundo. É isso, Dai. É isso aí, como se a gente tivesse o poder de resolver a vida de todo mundo, né? E não temos. E graças a Deus por isso que não temos, porque a gente não tem capacidade para isso. Ainda que a gente tivesse o poder, a gente não tem a capacidade para isso. Isso é grande demais pra gente. A gente é desse tamanhozinho aqui. Então, essas mulheres que estão nesse lugar, né, de
dessa arrogância, e eu sei que isso é de forma inconsciente, tá, gente? Eu tô falando que isso aqui é uma maldade de ninguém. Elas acabam trazendo problemas para si. Já falei aqui que elas vão ter problema com o filho, porque não consegue dar conta da casa, não consegue ser mamãe presente, vai ter problema na maternidade, porque ela está sempre disponível para fora, e ela vai ter problema na relação afetiva. Como é que vai ser isso? Porque como ela está tão voltada para a família de origem, para cuidar daqueles que ela precisa socorrer, que ela acha que ela precisa socorrer, que ela está grande demais e ela tem essa capacidade toda para socorrer as pessoas, ela vai... Peraí, gente, só um minutinho. Ela vai ter problema com o marido, né? São casamentos que acabam porque o marido quer fazer uma coisa, ela quer fazer outra. O marido quer que ela fique em casa no dia de domingo e ela quer ir almoçar com os pais porque o pai tá com algum problema, a mãe tá com algum problema. Então, não sabe o seu lugar diante da família de origem. Também não tá sabendo levar e cuidar do seu lugar dentro da família que foi constituída. Tá totalmente perdida, totalmente em desordem. Então, um problema vai gerando o outro, vai afetando as relações dela, vai afetando as gerações futuras, porque os filhos também vão ser afetados. Um outro exemplo de desordem que acontece muito é quando, por exemplo, a mãe faleceu, o pai ficou sozinho. Ou o pai faleceu, saiu de casa. Enfim, qualquer uma dessas duas realidades, tá? Em que um fica e o outro sai. Então, eu vou dar um exemplo aqui que a mulher morreu e o pai ficou sozinho, tá? E aí fica o pai com os filhos, né? E aí tem essa senhora, essa mulher que se sente responsável. Ela ainda que quando criança, ela vai começar a assumir esse lugar de responsabilidade, de cuidar da casa, de cuidar dos irmãos. Ela vai ocupando esse lugar. E aí ela vai se colocar no lugar da mãe. A mãe morreu, alguém tem que ocupar esse lugar. Se esse pai não dá conta por qualquer motivo que for, algum dos filhos vai ocupar esse lugar, isso é fato, tá? Ela tem pena do pai, né? Começa a se sentir responsável pelo pai, pelos irmãos, ela toma conta de todo mundo. Para essa mulher, duas situações vão acontecer. Isso aqui é um fato, você pode ter certeza. Para mulheres, para filhas que ocupam o lugar do pai ou da mãe, uma dessas duas situações aqui vão acontecer. Eu vou te falar qual é a primeira. A primeira é que ela vai ter dificuldade de ir para a vida. Ela vai ter dificuldade de ir fazer um curso, de ir fazer uma viagem, de realizar um sonho. Por quê? Porque ela está sempre presa ali, ao pai e à mãe. Ela está sempre presa nessa responsabilidade de cuidar de quem ficou. Entendeu? Ela está sempre presa a esse problema de dentro da casa. Então, ela tem pena de deixar o pai sozinho. Então, ela vai ter dificuldade de ter um namorado. Ela vai ter dificuldade de ir para uma festa. Porque ela tá lá na festa, curtindo, mas ela tá sentindo pesado, tá sentindo culpa porque o pai tá dentro de casa sozinho. Ela tá na festa comendo churrasco e ela tá se sentindo pesada e culpada porque a mãe tá em casa sozinha comendo ovo. Ela sente pena do pai e da mãe, entende? E aí, ela vai sair da festa e vai voltar para casa, para ficar em casa comendo ovo com a mãe, porque ela não consegue deixar essa mãe sozinha, tá? Tô dando exemplos aqui para você começar a expandir a tua consciência e entender até onde isso vai, que buraco que isso acaba. Então, ela vai ter dificuldade de sair disso, não vai conseguir avançar na vida, porque ela vai ficar ali presa a isso, aos pais ou aos irmãos, quando os pais às vezes não estão, somem, abandonam o lar ou falecem, essa mulher vai ficar presa na relação dos irmãos. Os irmãos vão crescer e ir para a vida, vão casar e ela vai ficar lá, ou para cuidar de alguém que ficou, ou para poder manter todo mundo ali no controle, porque ela agora não é mais irmã, ela agora é mãe de todo mundo, tá? E aí, essa pessoa, ela se sente sobrecarregada emocionalmente. Sabe aquelas pessoas que ela tem que dar conta do pai, da vida financeira do pai, da vida emocional do pai, da vida do trabalho do pai. Ela quer dar conta de tudo. Só que ninguém dá conta de tudo, ainda mais quando esse tudo não é nosso, é do outro. É pesado demais a gente ter que dar conta da vida do outro. É pesado demais a gente tem que ser responsável pelas questões emocionais de uma outra pessoa.
Se a gente muitas vezes tem dificuldade de dar conta daquilo que é nosso, como a gente às vezes quer ser tão arrogante a ponto de achar que a gente consegue resolver e salvar e mudar a vida de alguém. Mas essa desordem familiar causa isso. Te leva para esse lugar de mentira, de engano. E isso vai fazer com que pessoas que hoje sofrem isso, esse peso emocional, essa carga pesada de que é dar conta daquilo que eu quero e não conseguir, ter que carregar o peso dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos, dos meus filhos, seja lá quem for. As pessoas são dignas de resolver seus problemas. Todo mundo tem capacidade de mudar se quiser. A gente não precisa ter pena de ninguém, gente. Não precisa ter pena de ninguém, né? Porque todo mundo é capaz de resolver os seus BO e seus problemas. Todos nós temos capacidade, a gente só precisa querer. Então, essa pessoa, por exemplo, ela vai fazer um curso, mas se o trabalho tiver que dormir fora 3 dias, 4 dias, ela não vai ficar. Ela vai abrir mão do trabalho porque ela tem que cuidar dos pais, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família. Ela se sente culpada e responsável por isso o tempo todo. Já saiu completamente fora do seu lugar. E a segunda situação que pode acontecer é, vamos supor que ela casou, cresceu, ficou meio ali travada. Ela cresceu, ficou um pouco travada ali para namorar, mas casou, namorou e conseguiu casar. Ela vai ter dificuldade para se relacionar com esse marido, porque ela ainda está presa na relação com o pai e com a mãe. Não deixou o pai e a mãe literalmente, né? Ela está aqui na relação, mas está olhando para os pais. E aí não tem espaço para esse homem nessa vida, na vida dessa mulher. Então vão ser mulheres que vão estar sempre em conflito com os maridos, vão estar tendo problema para namorar, para manter um relacionamento, porque ela está presa. São pessoas assim que sabotam muito seu relacionamento, né? Você não consegue entender que a pessoa está bem, namorando 3, 4 anos, daqui a pouco a pessoa fala assim, tava dando certo não. Não tava dando certo. Aí ela dá várias desculpas lá, porque ela não ficou. Mas a realidade é que ela não consegue ir para a vida e se manter numa outra relação. Ela não está disponível para essa outra relação, porque o coração dela, a alma dela está presa na relação com os pais. Ou porque ela tem pena dos pais. São mulheres que têm pena de deixar a mãe sozinha, porque acha que a mãe não sabe escolher namorado, ou porque não confia no pai, porque já teve algum histórico de problema na família, ela não confia de deixar a mãe sozinha, ou porque acha que a mãe vai ficar sozinha e vai sofrer. E aí, ela, por não conseguir viver a sua vida feliz, ela não suporta a ideia de ser feliz no relacionamento e deixar a sua mãe num relacionamento que a mãe escolheu viver a vida dela. Ela sente pena dessa mãe. Isso fala de uma arrogância danada. Você se achar maior que a mãe de forma interna e inconsciente. Mas isso fala de uma arrogância que às vezes nós temos de achar que nós damos conta da vida da nossa mãe e do nosso pai. De que eles dependem de nós para viver a sua vida. Para proteger eles. Sendo que eles, como pais, são maiores que nós, sempre foram. Por conta da ordem familiar. Eles chegaram primeiro. Tem uma pergunta que eu faço para as meninas de atendimento que é o seguinte: quantos anos você tinha quando a sua mãe nasceu? Tem hora que buga assim a pergunta, tipo assim, quantos anos eu tinha quando a mãe nasceu? Eu não entendi, né? É uma pegadinha. Mas assim, eu não estava aqui, você não estava aqui quando a sua mãe nasceu. Ela não precisa de você nem de mim. Né? Isso não fala sobre não ajuda a sua mãe, não é sobre isso. Sobre você não ter pena dela. Sobre você entender que, estou falando a mãe, mas pode ser a mãe ou o pai, tá? É sobre você entender que nós precisamos respeitar a escolha de vida dos nossos pais. A gente não precisa concordar com aquilo. Você não precisa concordar. Vou falar de novo. Você não precisa concordar e aceitar a escolha de vida dos seus pais.
Eles não dependem de você para isso. Você é pequena demais para isso. Você é só filha. Então, volte para o seu lugar de filha, que é desse tamanho. Assim como o meu lugar de filha é desse tamanho, né? Entenda que o seu pai e a sua mãe são dignos, capazes de fazer escolhas e de viver as consequências dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Cada um faz a escolha que quer, as pessoas são livres para isso. Mas a gente às vezes se acha tão grande que a gente quer mudar, a gente quer estar ali para palpitar, para dizer que está certo, que está errado, que gosta, que não gosta, que concorda, que não concorda. Então são mulheres que, por conta da pena que têm com os pais, da arrogância que estão diante dos pais, vão sabotar a relação. Vão abrir mão da relação afetiva, do casamento, do namoro, porque querem voltar ao lugar que estavam, de desordem, que é para tomar conta dos pais, dos irmãos. A gente acha que honrar pai e mãe é assim, né? Eu tenho que ficar ali o tempo todo para poder cobrir, para poder socorrer, para poder suprir todas as necessidades, mas não é isso. Então eu vou dizer de novo, toda relação de amor tem seu limite. Toda relação de amor, principalmente diante dos nossos pais, nós precisamos saber o nosso lugar de filha, de filhos. Filhos não ensinam os pais a viver. Filhos não dão conselho para os pais, ou não aproveitam a reclamação do pai com relação ao irmão para falar mal, para ensinar o pai a corrigir ao irmão. Não, mãe, mas você também não fala nada com fulano. Não, mãe, ô pai, você tinha que fazer não sei o que com meu irmão. Aproveitem dessa situação para poder ensinar o pai a ser pai. Entende? Isso é sair do seu lugar, se você achar maior que seu irmão, se você achar maior que a mãe, de novo. Sua mãe nasceu, seu pai nasceu e você não estava aqui. Gerou você e você não estava aqui. Por que você acha que a sua mãe precisa de um conselho? Que o seu pai precisa de um conselho seu para viver, para tomar decisão? Não precisa. Estou falando disso quando a gente toma essa postura, tá? Quando a gente faz isso, quando a gente se coloca nesse lugar. Não estou dizendo que você nunca mais pode dar uma ideia para o seu pai e sua mãe. Não é sobre isso. É sobre o quê? Se questiona. Quando você vai dar um palpite para sua mãe e para o seu pai, qual é a intenção do seu coração? Mas não me responde assim, primeiro assim, não, a intenção é ajudar. Não. Pergunta aí, qual é a intenção por trás da intenção? Será que a sua intenção realmente, quando você fala para sua mãe assim, eu acho que não é bom você namorar, não. É só porque você acha que a sua mãe de fato solteira fica melhor, porque você está preocupada com o bem-estar dela, ou porque você acha que a sua mãe não sabe escolher namorado? Ou porque você acha que seu pai sozinho fica melhor? Ou porque você acha que você é a melhor pessoa que tem para cuidar do seu pai? Então se pergunta qual é a intenção por trás da intenção. Que essa é bem velada, tá bem lá atrás. Quando você está opinando, dando palpite para sua família com relação ao primo, ao tio, se questiona qual é a sua intenção por trás da intenção. É só ajudar mesmo? Não existe nenhuma pitada de soberba de que você acha que você sabe qual é o melhor a ser feito? Será que lá dentro você não acha que sabe, que só você sabe qual é a melhor escolha a ser feita na vida? Então, se faça essas perguntas que a sua própria alma vai te falar, vai te dizer qual é a sua intenção. E aí, se você perceber que existe alguma maldade lá dentro de você, você se recolhe para o seu lugar. Você fala assim, não, eu vou ficar quietinha aqui, eu sou sua filha, eu sou sua sobrinha, eu sou sua irmã, né? Porque no seu lugar de ordem, quando você respeita a hierarquia e o lugar da sua família, nesse lugar você tem bênção. No lugar que você nasceu dentro da sua família, é um lugar de bênção. Quando você sai desse lugar, você deixa de receber bênção, você compromete o seu futuro e compromete o futuro da sua família. Sabe quando você... Imagina um cano de água, que é para a água poder fluir, para a água chegar na torneira e sair.
o cano precisa estar desobstruído, totalmente livre de qualquer objeto ali. Então, imagina que você é esse cano e que o sucesso da sua vida, o desenvolvimento da sua vida depende de que essa água passe por todo esse cano e chegue até o final da torneira sem nenhuma interferência. Quando você sai do seu lugar na família, quando você desrespeita os limites das relações, quando você se coloca maior do que alguém dentro da sua família, é como se você colocasse várias pedrinhas no meio desse cano. É como se você começasse a colocar barreiras dentro desse cano, impedindo essa água de fluir, de passar. E ainda que a água passe, ela vai começar a pingar, ela não vai sair com a mesma força de que esse cano estivesse limpo. Então, toda vez que você sai de um lugar de ordem, é assim que a sua vida fica, travada, não flui. E ainda que você dê 2, 3 passos para frente, você volta 4, 5 para trás. Porque você está totalmente fora do seu lugar. Tá bom? Tem um exercício, ó. Tem um exemplo bíblico para dar para vocês sobre desordem, que é o exemplo de Jacó e Esaú, né? Muito conhecido, são 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. E o mais novo, Jacó, quer ser maior que seu irmão Esaú. Tem toda uma treta ali de família, um pai que preferia um irmão, a mãe que preferia o outro, tem todo esse negócio aí familiar que a gente gosta. Essas tretas familiares que a gente gosta de desenrolar, principalmente aqui no Constelar, que a gente fala muito sobre isso. Mas a verdade é que Jacó, que é o mais novo, quer ser maior do que o irmão mais velho, que tinha precedência, que era maior diante dessa família. E eles vão brigar para um lugar de ordem, para um lugar na família, sendo que cada um tem o seu lugar. Só que Jacó quer ser grande, quer ser maior que seu irmão mais velho. E aí você já aprendeu aqui hoje que quando a gente quer ser maior do que aquele que veio antes de nós, isso vai trazer problema. E aí toda a família de Jacó agora e de Esaú, seus pais, vão viver conflitos por anos, a ponto de Esaú querer matar o próprio irmão por conta disso. E ainda que Jacó fosse embora, ficasse rico, como eu falei, a gente dá alguns passos para frente, mas outros a gente vai dar para trás. Ainda que Jacó fosse rico, bem-sucedido financeiramente, ele não consegue avançar na vida dele enquanto ele não volta e resolve seus problemas com o irmão. Enquanto ele não volta diante do seu irmão mais velho, Esaú, e se vê e se reconhece como servo. É muito interessante, porque quando ele começa a voltar para casa, literalmente, encontrar com o irmão, ele começa a mandar presentes e pedir que os mensageiros falassem assim, ó, diz para Esaú que foi o seu servo Jacó quem mandou. Ele mandava outro presente e falava, diz para Esaú que foi seu servo Jacó quem mandou. E isso fala de um reconhecer de Jacó. Né? É como se ele voltasse e falava assim, meu irmão, eu entendi. Entendi, você é o mais velho. Você é maior do que eu. Eu sou pequeno demais diante de você. E aí depois que Jacó volta para casa e resolve esses problemas com seu irmão, a vida de Jacó é outra. Né? Ele só consegue receber a bênção de Deus quando ele está disposto a voltar e resolver a situação dele com o irmão. Então é muito sério. A sua vida está totalmente... eu não vou dizer preso, mas o futuro da sua vida está totalmente ligado às suas relações familiares. Seu avanço na vida financeira, emocional, profissional, não importa, está totalmente ligado aos seus laços familiares, às desordens familiares que você tem vivido. Então, enquanto você não voltar e resolver essas pendências, a vida não vai fluir. Enquanto você não desobstruir esse cano, a água da vida não vai fluir para você. Tá? Quero finalizar essa live hoje com uma frase que eu ouvi que é muito linda e que faz muito sentido. Os passarinhos estão cantando na peça aqui. Quem não conhece seu lugar de ordem na família, não encontra o seu lugar no mundo. Vou repetir, tá? Quem não conhece seu lugar de ordem na família, não encontra seu lugar no mundo. Então, às vezes, a gente está brigando com o mundo,
A gente quer ter eu quero ter meu lugar, eu quero ter minha voz, né? A gente quer fazer, quer usar, a gente só quer na vida, né? Então a gente quer tanta coisa na vida aqui fora, né? Nas relações externas, na relação com o mundo, na relação da profissão, na relação com a igreja, na relação com a sociedade. A gente quer tanto conquistar um lugar aqui fora, mas não resolvemos, não reconhecemos o nosso lugar no meio da nossa família. Não vai dar, filha. Não vai dar. Você vai precisar voltar lá, resolver isso. Então, você quer ter um lugar e você tem esse lugar. É seu por direito. Deus te deu por direito um lugar, né? E um lugar de honra. O Senhor nos deu um lugar bom para a nossa existência, um lugar de filha, um lugar de pessoas, de servos, um lugar de representantes do rei. Esse é o nosso lugar. Nós somos representantes do rei. Mas até para que a gente exerça nosso lugar ministerial, nós vamos primeiro reconhecer, nós vamos primeiro precisar reconhecer o nosso lugar dentro da nossa família. Tá bom? Quero fechar com essa mensagem aqui. Beijo, Rafa. Agradecer vocês pela presença de vocês, pela participação. Se foi bom para você, compartilha essa live com outra pessoa. Quando eu salvar aqui, comenta, deixa um abraço, um beijo seu com carinho para eu saber que abençoou você. Isso é muito importante para mim, para o meu trabalho, para as meninas que estão aqui que trabalham com isso também. É de graça, né? A gente não paga nada na live. A gente está aqui, se esforça e se empenha para compartilhar aquilo que tem transformado e impactado a nossa vida, que vem impactar a sua também. Então deixa um carinho, deixa uma mensagem, um beijo, o que for, tá bom? Envia essa live para quem você quiser abençoar também. E até a próxima. A próxima live vai ser equilíbrio. Quero você aqui, hein? Pra gente poder aprender mais, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Boa tarde a todos.